Eu neste vídeo queria falar-vos do quociente de um espaço vetorial por um subespaço vetorial, que é algo que aparece, é uma definição, uma construção que aparece no exercício 12 da ficha sobre espaços vetoriais. Mas isto portanto, é uma maneira de construir novos espaços vetoriais e é de uma natureza um pouco diferente da maior parte dos espaços vetoriais que falámos até agora, que essencialmente eram coisas do género Rn, matrizes, polinómios, que são listas de números, ou então espaços de funções, não é? Funções contínuas, funções diferenciáveis. E os espaços que resultam desta construção do quociente são um pouco diferentes. Ou melhor, são bastante diferentes. O que é que são os vetores? Têm uma natureza diferente. Ok. E portanto, vamos então falar da definição. Então, suponhamos que temos um espaço vetorial V e um subespaço vetorial W. E para fixar ideias, não é má ideia considerar um exemplo concreto simples. Vamos pensar, portanto, manter este exemplo em mente, em que o V é simplesmente o plano, o R2 habitual, e o subespaço é esta reta que passa pela origem que biseta o segundo e o quarto quadrante. Okay? Então, vamos depois pensar no que é que são as coisas no nosso exemplo. Está bem? Então, a primeira definição, que provavelmente parece um pouco estranha quando se vê pela primeira vez, é o seguinte. Portanto, para já, uma notação. Eu vou escrever, dado um vetor V pequenino do espaço vetorial V, eu vou escrever V mais W grande, V mais o subespaço, como é um subconjunto de V. Okay? Vai ser este subconjunto de V, é o conjunto de todos os vetores que se obtêm de V, somando-lhe um vetor de W. Tá bem? Portanto, a notação é isto que está aqui, V mais W grande, V mais o subespaço, é o conjunto de todos os vetores que se obtêm, somando a V pequenino, um elemento do meu subespaço W. E geometricamente o que é que isso é? Por exemplo, aqui no nosso exemplo concreto, se eu pegar num vetor V qualquer do plano, V mais W é simplesmente, eu vou-lhe somar um vetor W que está nesta reta, fico com a reta paralela a W que passa por V. Okay? Portanto, isso é o que significa esta notação V mais W. No fundo é o plano paralelo a W, o plano abstrato paralelo a W. O W é tipo um plano abstrato que passa pela origem. O V mais W é o plano paralelo a W grande que passa pelo vetor V. Okay? Então, o que é que vai ser como conjunto? Depois vou ter que falar das operações, mas enquanto conjunto, o que é o espaço quociente? Portanto, escreve-se mesmo assim o quociente de V por W, e os elementos deste conjunto são estes planos, da forma V pequenino mais W grande. Okay? Portanto, um vetor aqui é um plano. Então, um vetor, um elemento deste espaço quociente vai ser um plano em V. Desta forma, são planos paralelos a W que passam por vetores de V. Okay? Pronto, isto é um bocado diferente do que nós vimos antes. Agora não são nem listas de números, nem funções, são planos. Os vetores, os nossos vetores, os elementos do nosso espaço vetorial são planos. Okay? Pronto. Qual é que é a ideia do espaço quociente? E porquê é que se chama um espaço quociente? Portanto, a ideia é que nós queremos, de alguma forma, portanto, a maneira de pensar no V mais W é um elemento do V grande a menos de um elemento de W. Portanto, nós queremos, de alguma forma, desprezar, pensar que não tem importância os vetores de W, e então estamos a pô-los todos, portanto, se dois vetores V e V', como já vamos ver, diferirem do elemento de W, se estiverem na mesma reta paralela a W, já vamos ver que isso é uma coisa que difere do elemento de W, então eles são o mesmo elemento no espaço quociente. Estão a ver? Portanto, é um pouco como deitar o W fora, como dizer que o W não interessa. E é por isso que se chama espaço quociente. Ok? Portanto, este procedimento, isto é uma coisa que se faz muitas vezes em matemática, em muitas situações. Tomar conta. Ok? Nós queremos, não é que os vetores que estão neste plano V mais W sejam iguais, eles não são. Mas em certas situações pode ser útil considerá-los como equivalentes, como se fossem basicamente para os efeitos que nós queremos, que vamos considerar os vetores, este vetor V na linha e outro vetor qualquer na mesma linha,
são como se fossem a mesma coisa. Também. Portanto, pensem numa situação concreta, sei lá, estão a encher um ferry e, por exemplo, para encher o ferry o que é preciso é saber quantos carros, quantas caminhonetas, quantas motos, não interessa realmente que tipo de carros e que tipo de motos e que tipo de caminhonetas é que são, para efeitos de ver quantos é que cabem no ferry, os carros são todos iguais, as motas e os autocarros são todos iguais, não é? E portanto há muitas situações em que dá jeito de fazer isto, em que dá jeito de esquecer um bocado do que é que... de esquecer alguma da essência dos objetos que estamos a considerar e pensar que identificar muitos deles, não é? E isto é exatamente essa situação também. Portanto, a ideia de pensar neste V mais W neste plano é um vetor V pequenino do espaço V a menos de um vetor qualquer de W. Okay? Porque, como nós vamos ver, se tivermos dois vetores nesta linha, eles diferem por um elemento de W. Nós queremos pensar que duas coisas que diferem do elemento de W, na realidade são o mesmo plano. Correspondem ao mesmo plano, são a mesma coisa. Tá bem? Ok, então espero que isto tenha feito algo de luz. Então também podemos falar disto depois na aula, tá bem? Mas isto é um exemplo que vale a pena gastar bastante tempo a pensar. Um pouco. E que vai aparecer mais vezes depois no futuro. Ok, mas então vamos lá passar ao exercício. Portanto, o primeiro exercício pede para dizer concretamente quando é que dois planos que passam... Portanto, isto é o plano paralelo a W que passa por V, isto é o plano paralelo a W que passa por V', isto, mas não estou a usar o apontador. Portanto, isto é o plano paralelo a W que passa por V, isto é o plano paralelo a W que passa por V'. Quando é que são o mesmo plano? Pronto, e é fácil de ver que são o mesmo plano se só se a diferença entre os dois vetores V e V' tiverem W. Okay? E reparem, vale a pena pensar o que é que está aqui a dizer. Estão a ver? Isto é exatamente o mesmo plano. Para está escrito de maneira diferente. V mais W, à partida parece diferente, o V' é diferente do V. Portanto, à partida, uma pessoa poderia pensar que V mais W é diferente do V' mais W. Pelo menos está a ser escrito de uma forma diferente. Mas, na realidade, eles são iguais. Se o V menos V' pertencer a W, estas duas expressões, que são diferentes, são o mesmo plano. Okay? Isso vai ser importante a seguir. Portanto, é equivalente serem o mesmo plano, é a mesma coisa do que a diferença está em W. Ok, para provar uma equivalência temos que provar duas implicações, qualquer uma delas é fácil. Portanto, vejamos, por exemplo, a implicação da esquerda para a direita. Então, suponhamos que temos que V mais W... suponhamos que V mais W é igual a V' mais W. Então, em particular, o vetor V, claro que pertence a este plano, é V mais 0, e o 0 pertence a W. Okay? Então, se estes dois planos forem iguais, o V pequenino tem que pertencer ao V' mais W, que é o que eu escrevi aqui. Okay? Mas o que é que significa pertencer a V' mais W? Significa que existe um vetor W pequenino em W, tal que o V é igual a V' mais W pequenino. Não é? Mas isso é exatamente o mesmo do que dizer que a diferença entre V e V' é o W pequenino, e se é igual a um W pequenino, pertence ao W grande. Não é? Que era o que nós queríamos ver, que V menos V' pertence ao W grande. No sentido contrário, portanto, suponhamos que V menos V' pertence a W e queremos ver que estes dois planos são iguais. Portanto, isto são, recordem-se, subconjuntos de V. Portanto, para ver que dois subconjuntos são iguais, ou dois conjuntos são iguais, temos que ver que o conjunto da esquerda está contido no conjunto da direita e que o conjunto da direita está contido no conjunto da esquerda. Então, vamos começar, por exemplo, sei lá, a ver que o conjunto da esquerda está contido no conjunto da direita. O que é isso? Isso é pegar num vetor aqui de V mais W grande e ver que ele também pertence a V' mais W grande. Okay? Então, nós pegamos num elemento qualquer de V mais W grande, ele pode escrever assim, é o V pequenino mais um W pequenino em W. E queremos ver qual é o nosso objetivo. Temos neste elemento que está em V mais W, queremos ver que está em V' mais W. Portanto, o que é ver que está em V' mais W? É escrevê-lo como V' mais qualquer coisa em W. Como é que eu posso escrever V mais W pequenino como V' mais algo em W? É fácil, é simplesmente, eu sei que tenho que usar a minha hipótese, que é o V menos V' está em W. Portanto, eu posso escrever o V como V menos V' mais V', ou equivalentemente V' mais V menos V', e agora o V menos V' por hipótese está em W, portanto, quando eu penso na expressão que obtenho, V' mais V menos V' mais W,
esta soma aqui, V menos V' mais W, está em W, porque o W é fechado para a soma. O W pequenino está em W, por hipótese. O V menos V' está em W, por hipótese. Portanto, a soma está em W. E então, o vetor V mais W, que foi escrito nesta outra forma, está em V' mais o subespaço W, que era o que nós queríamos ver. Pronto, e a segunda inclusão é exatamente contas exatamente do mesmo género, ou na realidade pode-se deduzir da primeira, porque é só trocar o papel dos vetores V' e V. Ok? Porque depois também temos que trocar aqui nesta expressão, V menos V' pertence a W, mas se trocarmos estamos a trocar o sinal e dizer que V menos V' está em W, ou dizer que V' menos V está em W é a mesma coisa, com o espaço vetorial é fechado para o produto por escalar. Ok, portanto, isto é um critério de igualdade entre planos, está bem? E porquê é que é importante ter isto claro? Portanto, se os planos podem estar escritos de maneira diferente, eu posso estar a dar vetores V e V' diferentes no plano, mas, apesar dos vetores V e V' serem diferentes, os planos podem ser o mesmo, e isso acontece se e só se a diferença entre os vetores está em W. Portanto, para as pessoas de matemática que acho que já falaram de relações de equivalência em teoria dos números, isto é uma relação de equivalência nos vetores do espaço vetorial V. Portanto, a diferença a pertencer a um subespaço é uma relação de equivalência, e o que nós estamos a construir é o conjunto quociente por essa relação de equivalência, e depois estamos a ver que as operações do espaço vetorial ficam bem definidas nessa relação de equivalência. Okay? Pronto, isto para as pessoas de matemática que acho que já viram isto noutro sítio. Pronto, então, o que é que era a pergunta B do exercício? Pede para ver que, agora vamos dar a este conjunto quociente, a este conjunto de planos, uma estrutura de espaço vetorial. Portanto, precisamos definir uma soma e um produto por escalar. Como é que se define a soma? A soma é definida, portanto, é uma soma que pega em dois elementos do conjunto quociente e produz um novo elemento do conjunto quociente. Ou seja, pega em dois planos paralelos a W e produz um novo plano paralelo a W. E como é que é definida? Ela é definida por esta fórmula aqui. Eu pego num plano V1 mais W e num plano V2 mais W e produzo um novo plano, que é, eu faço a soma dos dois vetores V1 e V2 e depois penso no plano que passa por eles, V1 mais V2 mais W. Ok. Qual é que é a subtileza? É que não é totalmente claro que esta operação faça sentido. Portanto, porquê? Porque eu, para fazer a conta, estou a usar um V1 e um V2 específicos. Não é? Estou a pegar um V1 e V2 específicos no plano e a somá-los. Mas há muitas escolhas possíveis para V1 e V2. Há muitos, aquilo que se diz, representantes daquele plano, elementos do plano. E agora, não é totalmente óbvio que se eu pegar em vetores diferentes que estejam no plano, um V1' e um V2', tal que V1' mais W e V2' mais W sejam igual. Portanto, V1' mais W igual a V1 mais W. E isso que vou escrever. Portanto, imaginem que eu tinha um V1' mais W, que é igual a este, e um V2' mais W, que é igual a este. Mas, portanto, os vetores V2 e V2' são diferentes. E V1 e V' são diferentes. Então, para esta operação fazer sentido, se eu fizesse a conta com o V1' mais W e V2' mais W, é bom que dê o mesmo plano. Mas isso não é inteiramente óbvio, estão a ver. Quando eu faço as contas com os vetores, com os planos de cima, o que me dá é V1' mais V2', é V1' mais V2' mais W. E agora, é bom, ou tem que acontecer, senão esta operação não faz sentido, que se eu fizer as contas com outros elementos do plano, V1' e V2', que o plano dê o mesmo. Senão não estou realmente a definir uma operação, isto não é uma função. Se isto não acontecer, se este plano V1' mais V2' mais W não for igual ao V1 mais V2 mais W, isto não é uma operação dos planos. Ok? Pronto, e para concretizar, eu acho que isto pode fazer confusão a algumas pessoas a primeira vez que se vê este género de coisas. Vamos pensar no nosso exemplo concreto em que o V era o plano e o W era o espaço, a bissetriz do segundo e quarto quadrante. Está bem? Então, por exemplo, este vetor, este plano que eu desenhei aqui, 1 mais W, também é igual ao plano 2, 0 mais W. Corresponde a estes dois pontos aqui. E vamos, por exemplo, somar o 1 mais W com ele próprio. Portanto, uma maneira é aplicar diretamente a fórmula e fazer 1 mais W mais 1 mais W dá 2, 2 mais W. Okay?
que seria, não sei, este plano aqui. Temos aqui 2, 2 mais W. Mas vamos lá ver, uma vez que o 1 mais W é igual a 2, 0 mais W, essa conta tem que dar a mesma coisa do que fazer 2, 0 mais W mais 2, 0 mais W. Não é? Porque na realidade estes objetos são o mesmo, 1 mais W e 2, 0 mais W, estão só escritos de forma diferente. Mas se nós aplicarmos a nossa fórmula para fazer a conta, dá-nos 4, 0 mais W, que é uma... Pronto, parece diferente à partida de 2, 2 mais W, mas claro que não é, porque o 4, 0 está aqui e o 4, 0 mais W é igual a 2, 2 mais W, e portanto a conta faz sentido. Ok, e portanto é isso que temos que verificar em abstrato que a conta faz sentido e se faz usando o critério que nós temos para a igualdade. Portanto, vamos ver, isto chama-se que a operação está bem definida também. A operação foi dada por uma expressão que não é totalmente claro que faça sentido. E nós vamos verificar que de facto faz sentido. Também. Então, o que é que temos que ver? Portanto, temos que ver que quando fazemos a conta V1 mais V2 mais W, que o elemento que nós obtemos do conjunto do espaço vetorial quociente, V sobre W, é independente das escolhas das escolhas de pontos nos planos V1 mais W e V2 mais W que nós usamos para fazer a soma. Ok. E então vamos fazer a conta que eu falei em cima em abstrato. Portanto, tínhamos que o V1 mais W é igual a um V' mais W. Portanto, o V' é outra... Portanto, são duas maneiras de escrever o mesmo plano. Temos duas maneiras de escrever o plano V1 mais W, duas maneiras de escrever o V2 mais W, e vamos fazer a conta das duas maneiras e ver que na realidade o resultado é o mesmo. Então, esta igualdade, o que é que nós sabemos pela linha A? Sabemos que a diferença entre os vetores V1 e V' é um vetor de W grande. Eu vou chamar W1. E esta igualdade diz-nos que a diferença entre os dois vetores de a diferença entre os dois vetores V2 e V2' é um elemento do subespaço W que eu vou chamar W2. Okay? E portanto, se nós somarmos, se nós fizermos... Ok, e o que é que eu quero ver? O que eu quero ver é que eu faço as contas das duas maneiras, faço V1 mais V2 mais W, faço V1' mais V' mais W. E o que eu quero ver é que eles são o mesmo plano. E o que é ver isso? É ver que a diferença entre o vetor V1 mais V2 e V1' mais V2' pertence ao W. Okay? É isso que nós queremos ver. Mas esta conta, esta V1' mais V2' menos V1 mais V2 é simplesmente a soma de V1' menos V1 mais V2' menos V2. Okay? Portanto, esta diferença que eu quero ver que pertence a W é na realidade W1 mais W2. E uma vez que o W grande é fechado para a soma, W1 mais W2 está em W. Pronto, e o produto por escalar é exatamente a mesma coisa. Portanto, nós começamos com um V1 mais W. Onde é que está isto? Aqui. Um V1 mais W igual a V' mais W. O produto escalar é definido fazendo as contas com o vetor V1. O produto escalar de alfa por V1 mais W é... portanto, a definição do alfa vezes V1 mais W é alfa V1 mais W. E queremos ver que está bem definido, é ver que se V1 mais W for igual a V' mais W, então alfa V1 mais W igual a alfa V1' mais W. E porquê é que isso é verdade? Portanto, queremos ver isto. Para ver que isto é verdade, o que temos que ver é que a diferença entre o alfa V1 e o alfa V1' é um elemento de W. Mas quanto é que é alfa V1' menos alfa V1? É alfa, posso pôr o alfa em evidência, V1' menos V1. E o V1' menos V1 era um elemento de W, W1. Portanto, a diferença entre o alfa V1' e alfa V1 é alfa W1 que pertence a W, porque o W é fechado para o produto escalar. Também. E, portanto, o produto por escalar está bem definido. Depois o exercício eu pedia para ver que com estas operações de soma e produto por escalar, que agora vimos que estão bem definidas, que o espaço vetorial quociente é um espaço vetorial. Isso agora é, na realidade, muito fácil, porque a dificuldade era ver que as operações, e mesmo isso não era difícil, era ver que as operações estavam bem definidas. Porque, por exemplo, porque agora
todos os axiomas para um espaço vetorial que nós temos que verificar para estas operações seguem imediatamente dos axiomas, dos mesmos axiomas se verificarem no espaço vetorial V. Por exemplo, vamos só ver um exemplo da associatividade. O que é ver que a soma de planos, aquela soma de planos no espaço quociente é associativa? É ver que V1 mais W mais, abre parênteses, V2 mais W mais V3 mais W é a mesma coisa do que V1 mais W mais V2 mais W, entre parênteses, mais V3 mais W. Mas como é que se fazem estas contas? O primeiro soma que está dentro de parênteses, a definição da soma é esta, portanto o primeiro termo da soma fica quieto, e o segundo faço as contas que estão dentro de parênteses, fica V2 mais V3 mais W. E agora como é que eu somo estes dois planos? Bom, tenho que somar o primeiro vetor com o vetor que aparece no segundo plano e depois somar-lhe W. É esta conta que está aqui. Se fizer as contas de outra ordem, dá-me, primeiro faço, fico com V1 mais V2 mais W, com este plano, e depois tenho que somar ao plano V3 mais W. Ora, isso é, faço a conta V1 mais 2 mais V3 e depois somo, penso no plano que passa por esse vetor. E estas duas coisas são iguais. São, porque a soma no V é associativa. E depois comutatividade, elemento neutro, é tudo exatamente igual. Por exemplo, o que é o elemento neutro de... o elemento neutro de VW? Vai ser exatamente o plano que passa pelo elemento neutro de V. Ou seja, é o W. Okay? Portanto, o W é o zero. Agora, todo aquele subespaço vetorial, todos os vetores do subespaço vetorial, é como se não contassem. Quando se soma não acontece nada. Estão a ver? A gente está tipo a desprezar o W, deitá-lo fora. Fazer o quociente por W. Okay? Pronto, então finalmente, para ver um exemplo concreto, vamos fazer uma conta, está bem? Portanto, vamos pegar no nosso espaço, o nosso espaço vetorial vai ser R3, o espaço habitual, e o W vai ser este subespaço, o conjunto dos múltiplos do vetor 1, 1, 1, okay? Que é uma reta que passa pela origem R3. E vamos fazer uma conta, vamos ver se no nosso espaço quociente V por W, este plano, esta reta, agora são retas, quer dizer, as retas também são planos generalizados de alguma forma. Portanto, a reta que passa pelo vetor 1 menos 1 mais... A reta paralela a esta reta W, que passa por 1 menos 1, se está na expansão linear destas outras duas retas, no espaço quociente. 0, 1, 2 mais W e 1, 2 menos 1 mais W. Bem? Portanto, o V de modo W é um espaço vetorial. Faz sentido ver se este vetor do espaço vetorial V mod W, é assim que se lê o quociente V por W, esse V mod W. Se este vetor em V mod W está na expansão linear destes dois vetores mod W. Então eu vou chamar, se calhar mais tarde, este conjunto dos dois vetores é o S. O conjunto destes dois vetores em V mod W. E se tiver, vamos achar os coeficientes numa combinação linear que expressa este vetor à custa dos dois vetores do conjunto S. Está bem? Então, o que é ver se está numa combinação linear? Ver se está na expansão linear é, no fundo, tentar resolver uma equação linear, resolver um sistema que é, eu quero que o meu vetor 1 menos 1 mais W, eu quero encontrar alfas e beta, um alfa e um beta, tal que o meu vetor 1 menos 1 mais W seja da forma, seja alfa vezes o 0, 1, 2 mais W, mais beta vezes 1, 2, 1 menos W. Como é que se fazem as contas do nosso espaço vetorial? É simplesmente fazer as contas com o vetor que está cá fora, não é? Portanto, o que eu quero é que o 1 menos 1, 1 mais W seja igual a... Portanto, tenho que multiplicar, passar os escalares para dentro e somar. Portanto, eu quero que o 1 menos 1 mais W seja igual a alfa vezes 0, 1, 2, mais beta vezes 1, 2 menos 1, mais W. Okay? Portanto, quero... Isto é a condição do vetor 1 menos 1 mais W pertencer à expansão linear. É existirem alfa e beta escalares, tais que 1 menos 1 mais W igual a alfa vezes 0, 1, 2 mais beta 1, 2 menos 1 mais W. Ok, mas nós sabemos o que é dois planos serem iguais. É a diferença... Portanto, aqui vale a pena escrever. Esta igualdade, portanto, 1 menos 1... Oi. Portanto, 1 menos 1, 1 mais W ser igual
alfa 0, 1, 2 mais beta 1, 2 menos 1 mais w é a mesma coisa do que dizer, foi o que nós vimos na linha B, a diferença entre os dois vetores ser estar em w. Ok? É isso que diz a linha B. E o que é pertencer a W? Pertencer a W é ser um elemento W, ou seja, é ser um vetor. O que era o W? O W é os vetores da forma xxx. Portanto, é dizer que 1 menos 1, 1 menos alfa 0, 1, 2. Eu posso passar para outro. Ok, vamos fazer assim. Mais beta 1, 2 menos 1 é igual a x, x, x. Para algum x pertencente a R, porque é isto que está em W. Se fosse um plano maior, em vez de ser xxx, era um elemento desse plano. Portanto, a partida seria uma combinação linear de vetores e iam aparecer mais coeficientes daquele lado. Ok, mas agora isto já está traduzido basicamente num sistema linear, não é? Que é este que eu escrevi aqui. Ok? Portanto, aquela igualdade entre planos é equivalente à existência de um alfa e um beta, que são os coeficientes que eu quero achar, e também um x, que me determina não sei exatamente que vetor do W é que me vai certificar a igualdade, que vetor do W me vai certificar a igualdade entre o plano que passa por este e o plano que passa por aquele. Está bem? Pronto, isto agora é um sistema daqueles de cara a cara da primeira semana, não é? Portanto, tem, por exemplo, a notação matricial escreve-se, aqui aparece o primeiro vetor 0, 1, 2 na primeira coluna, 1, 2, menos 1 na primeira coluna, e 1 na terceira. Aqui estão as incógnitas, e eu quero que isto seja igual a 1 menos 1. Pronto, pode-se fazer um método de Gauss, faz-se as contas e vem o alfa e o beta igual a menos 1 e o x igual a 2, ok? Isto na realidade, portanto, assim que a gente escreve este vetor e que faz o método de Gauss, aqui já sabemos que é possível, não é? E sendo possível, a resposta se está na expansão linear é sim. Depois aqui, estas contas são mesmo para achar o que é que são os coeficientes da expansão linear, que são menos 1 e menos 1. O 2 na realidade não interessa, nós não precisamos saber o 2 porque usamos para fazer as contas, mas não precisamos saber o 2 porque isso é só, digamos, é o que nos explica qual é o elemento de W pelo qual os dois vetores diferem, mas nós na realidade não precisamos disso. Portanto, a resposta à pergunta é que o nosso plano 1 menos 1, 1 mais W, se pode escrever como esta combinação linear de planos, é menos este plano no espaço quociente, portanto é uma combinação linear no espaço quociente, menos este plano. Eu estou a chamar sempre plano porque todos são planos, também, mas geometricamente, neste caso, como o W é uma reta que passa pela origem, isto são retas. Mas também, uma vez em abstrato, no espaço vetorial, a gente diz sempre planos porque não temos nomes para tudo também. Portanto, as retas também passam a ser planos de dimensão 1, digamos assim. Portanto, este elemento do espaço quociente é menos este elemento menos aquele elemento. Pronto, e se quisermos verificar, na realidade, vamos fazer a conta. Portanto, quando fazemos esta combinação linear no espaço quociente, o que é que nos dá? Dá-nos menos 1, menos 3, menos 1, mais W. Ok, que não é, obviamente, igual a 1 menos 1, 1. Mas, na realidade, qual é a diferença entre 1 menos 1, 1 e menos 1 menos 3 menos 1? É 2, 2, 2, não é? Que é exatamente aqui o x igual a 2, pertence a W. E, portanto, este plano, menos 1, menos 3, menos 1, e aquele plano são o mesmo.